Bom, gente, então explicando primeiro o formato da nossa mesa redonda, a gente vai começar então com uma fala de cada um dos palestrantes, de 10 a 15 minutos, né, abordando um dos aspectos envolvidos nessa temática do ruído de drones eVTOL. E na sequência a gente vai ter então 50 minutos de perguntas e discussão dentro da mesa redonda, né? A gente vai estar acompanhando o chat do YouTube. E, ao final, eu vou trazer as dúvidas e comentários que os convidados que estão participando virtualmente, né, estejam trazendo, então, né, para o painel aqui de palestrantes. A gente pede que o pessoal que for encaminhar as perguntas indica o nome e cidade, né, onde está. Acho que é uma informação relevante para a gente ver, então, a distribuição das pessoas que estão nos assistindo. Bom, como moderador e primeiro palestrante, então eu vou iniciar fazendo uma breve introdução aqui à temática de ruído de drones e eVTOL. Então, apresentando novamente, né, eu sou professor Júlio Cordioli, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, trabalho no Laboratório de Vibrações e Acústica, e a gente trabalha no laboratório, uma das nossas grandes parceiras é a Embraer, a gente vem trabalhando em temas relacionados a ruído de aeronaves já há muitos anos, e então hoje o tema então é o ruído de drones e aeronaves eVTOL e o possível impacto que isso pode ter então no ambiente urbano. Bom, gente, a primeira questão é por que a gente passa a discutir essa questão de drone e eVTOL em ruído urbano. E uma das principais questões é o transporte urbano, né, tanto de pessoas como de mercadorias, né, que se mostra, então, um dos grandes desafios que as cidades atuais precisam estar enfrentando, né. Os problemas do transporte urbano são muitos, tá? Eles envolvem, então, né, questões, né, o grande fluxo de veículos e tudo mais, tem um aspecto relacionado à saúde pública e ao bem-estar social, né, pessoas que acabam despendendo um grande tempo no trânsito, né, tem questão de nível de estresse, questão de obesidade, sedentarismo e outras doenças crônicas que vão estar aparecendo, e existem estudos mostrando que isso está diretamente relacionado ao tempo que as pessoas acabam despendendo no trânsito. E existem também questões econômicas, né? Então, consumo adicional de veículos e, principalmente, né, o tempo que as pessoas perdem no trânsito, né, além, é claro, de desgaste de automóveis e assim por diante. Então, eu trago aqui um gráfico, né, só para ter uma ideia, em termos do valor médio, né, de gastos das cidades, né, em função dos congestionamentos de alguns centros urbanos americanos, né? Então, a gente tem ali no eixo, né, em milhões de dólares, e a gente pode chegar a ver que isso chega, então, à ordem de bilhões de dólares no final, o que se gasta com congestionamentos, né, aí em centros urbanos americanos, assim, uma média anual de gasto. É realmente um recurso muito alto, e a gente tem, então, uma demanda muito grande. Tem hoje os motores brushless, né, com uma alta eficiência, redução de peso, e por aí vai, que, então, permite, né, ser empregado nessas aeronaves, e também a questão das tecnologias envolvendo bateria, né, que são duas tecnologias chaves, então, aí para os eVTOLs. Em função disso, gente, né, a partir do momento em que o pessoal percebeu a possibilidade que teria de uso dessas aeronaves, a gente vem acompanhando nos últimos anos uma explosão, né, do número de projetos de aeronaves eVTOL,
né? Daqui para frente eu vou estar usando o termo eVTOL, né, quase o tempo todo, né, já que drone a gente pode tratar como uma subcategoria de eVTOL. Mas se a gente for ver, então, a gente tem uma quantidade enorme de projetos. Eu mostro aqui alguns exemplos de projetos, tá, dessas aeronaves com diferentes conceitos, tá, diferentes configurações, e isso está muito relacionado com a missão que elas se propõem a estar realizando. Mas a gente não sabe exatamente quais são os melhores designs ainda. Isso é algo que está sendo estudado ainda hoje em dia. Eu coloco também aqui, né, essa quantidade enorme de projetos, né, e falando rapidamente da arquitetura desses eVTOLs, né, eu tenho uma classificação meio básica para quem começa a olhar isso, que são 4 classificações aqui, né, o que o pessoal chama aqui de Vector Thrust, que seria um empuxo vetorizado, onde as hélices elas além de estarem girando, obviamente, elas se movimentam para mudar a direção em que a aeronave tá se deslocando, né? A gente tem o que o pessoal chama de Lift and Cruise, que seria, então, decolagem e cruzeiro, onde existem hélices voltadas só para a decolagem e depois hélices voltadas só para o cruzeiro, né? Então, outro tipo de configuração. Os wingless, ou multicopter, que são, na verdade, os multirotores, que talvez é o que o pessoal está mais acostumado a ver nesses drones comerciais ou de lazer, que o pessoal, né, usa para fotografar e coisa do gênero. Eles envolvem, então, múltiplos rotores, né, e o deslocamento da aeronave se dá, então, pela mudança de velocidade entre esses rotores. Você vai fazer essa aeronave ir para frente, ir para trás, subir e descer, e assim por diante. E, por último, esses Electric Rotorcraft, que seriam, então, uma versão de um helicóptero, mas com propulsão elétrica, né, mas envolve, em geral, apenas um rotor. Então, aqui dá para ter uma ideia assim, das categorias, mas dentro de cada um desses aqui, a gente tem uma infinidade de projetos diferentes, e alguns até difícil de enquadrar nessas categorias que eu estou colocando aqui. Bom, gente, quais são os principais desafios envolvendo os eVTOL, primeiramente, tá? Antes de entrar na questão do ruído? A gente tem a questão da viabilidade econômica deles, a gente não sabe ainda, e o pessoal ainda está trabalhando até que ponto é economicamente viável eu usar drone para estar fazendo entrega, né? Ou para eu fazer o deslocamento de pessoas, né? Existe uma discussão relativamente grande em cima disso. Em 2016, a Uber lançou um estudo inicial em que ela mostrava a viabilidade econômica se existisse uma aeronave que atingisse determinados parâmetros. Então, existe muito trabalho em cima daquelas especificações que foram definidas pela Uber, tá? Então, a viabilidade econômica é uma delas, e um dos aspectos mais importantes para drones é a questão do ruído e o impacto sobre a comunidade, tá? E eu vou falar um pouquinho mais do porquê isso. Um outro aspecto importante, né, que precisa ser abordado pelos eVTOLs para eles se tornarem realidade é a questão da regulamentação. Não existe uma regulamentação como a gente tem, por exemplo, para helicóptero ou aviões, em termos de desempenho, forma de operação. É tudo muito recente, e hoje existem grupos de discussão, né, em diferentes fóruns, né, em termos de como definir a regulamentação para a operação desses veículos. Em termos dos aspectos relacionados agora com ruído, tá? A principal razão que leva a gente a ter a preocupação, né, do ruído de eVTOL são dois, eu diria, os dois principais, é que, bom, primeiro, essas aeronaves vão estar operando muito próximo das pessoas, por estarem diretamente dentro do meio urbano, né? Então, essa proximidade se torna muito maior, diferente, por exemplo, de aeronaves que pousam e decolam de aeroportos, que tenta se manter afastado das cidades. A princípio, essas aeronaves vão estar dentro do meio urbano. E a outra questão é a questão da frequência de voo, né? Se você começar a fazer delivery, entregas com drones, por exemplo, você pode esperar uma quantidade muito maior de drones sobrevoando as cidades, né? A mesma coisa o eVTOL para transporte de passageiros. Então, esses dois aspectos levam a uma preocupação muito grande com relação ao ruído dessas aeronaves. Tá? Então, uma outra questão envolvendo o ruído, e a gente vai discutir um pouquinho mais isso nas outras palestras, né, é que as fontes acústicas relacionadas com esse tipo de aeronave, elas têm como principal característica o fato de elas serem tonais. Então, eu coloco aqui, por exemplo, um espectro de ruído, né, de um quadricóptero, né, de um drone quadricóptero com 4 hélices,
e vocês vão ver vários picos, né? Então ele é bem tonal, e a gente vai ver 2 picos principais exatamente porque eles podem operar com velocidade diferente de rotação. Então você vai ter uma frequência associada a cada uma dessas rotações diferentes daquele quadricóptero. E a outra questão, né, é com relação ao ruído em si da aeronave, né, porque a gente tem o ruído dessas fontes, que são hélices, e isso a gente já tem muito estudo em termos de helicóptero ou mesmo de aeronaves com propellers, né, com hélices, mas agora a gente tem um conceito de aeronave completamente diferente, o posicionamento das hélices em relação à carenagem completamente diferente, e muito ainda se tem a estudar com relação ao ruído dessas aeronaves. E como eu mencionei, a outra questão que tem um impacto muito grande, eu falei de regulamentação, de forma geral, mas existe a regulamentação com relação ao ruído, né? Como que eu vou dizer se eu aceito a operação de uma aeronave ou não, né? Ou, se eu aceito que ela vai operar, como que ela deve estar operando, qual é o padrão de voo dessa aeronave, e são todos os aspectos que a gente vai estar discutindo em mais detalhes nas próximas palestras e depois também na mesa redonda. Bom, gente, com isso eu fecho a minha palestra e a gente vai dar sequência, então, eu vou estar chamando agora, então, o nosso primeiro convidado, então, o engenheiro Eduardo Lobão, da Embraer, né? O Eduardo, ele é engenheiro mecânico, né, com mestrado em engenharia aeronáutica, especializado em ruído aeronáutico, e ele atua há 14 anos como engenheiro de desenvolvimento de produto na Embraer, em projetos de desenvolvimento tecnológico, modificações de novos produtos, e que incluem aeronaves eVTOL. Então, ele possui aí larga experiência no desenvolvimento de métodos de predição de fontes aeroacústicas, projetos de bancadas de testes, técnicas de ensaio e soluções de mitigação de ruído externo. Então, acho que o Lobão acho que tem muito para trazer para essa mesa redonda. Então, agradeço mais uma vez o aceite do Lobão e passo a palavra para ele. Você está nos escutando, Lobão? Opa, bom dia, estou escutando sim. Bom dia, Lobão. Tem aí vídeo? Estamos te escutando muito bem. Então, Lobão, mais uma vez, agradeço muito aí a tua participação, né? E deixo contigo, então, para conversar com a gente, aí, passar um pouquinho aí da tua experiência em relação a essas novas aeronaves. Beleza, mais uma vez, obrigado pelo convite, Júlio. Espero poder ajudar a esclarecer aí, né? Talvez desmistificar algumas coisas, né? Tem muito que está se falando sobre essas aeronaves. Como você disse, né? Trabalho nessa parte de vibrações aí e estou recentemente focado nesses projetos de VTOL, especificamente, né? Mobilidade urbana, né? Eu começar assim um pouco que o Júlio já falou bastante coisa, né? Então tentar não empreender muito nessa introdução, mas um pouco de provocação aí, né? Quem não queria, né, que isso fosse possível, né? A gente poder fazer, né, viagens que hoje são extremamente congestionadas e uma série de complicações aí, né? Exemplo aí de Campinas, São Paulo, né? Um eixo importante, em simples 18 minutos, né? Por um preço acessível, com todo aquele conceito, né, o grande, como o Júlio falou, o grande fomentador dessa nova onda de mobilidade urbana foi a Uber, né? Eles até criaram uma empresa chamada o Uber X e o Uber Elevate, se não me engano. Um é o conceito do veículo e o outro é a empresa, enfim, que iria explorar isso aí. E não só a Embraer, vários outros estão, né, apostando nisso daí. E hoje até dá para ter um pequeno gostinho disso. A Embraer está fazendo, ainda dá tempo de se inscrever lá no Rio. Você compra o ingresso. Então, só assim, eu estava explicando esse EV Experience Rio, né, que é uma coisa patrocinada pela Embraer com alguns parceiros. E quem quiser aí é só se inscrever no site e tem essa imersão no conceito que está sendo proposto. E, inclusive, com direito a fazer um voo ali do Galeão para a Barra da Tijuca ou vice-versa por R$ 99,90, né? A Embraer também está buscando validar parte também de logística, de aceitação do público, né? E talvez até a gente consiga fazer umas medições de ruído lá para, no caso, é um helicóptero, né? O que vai fazer de fato o voo, mas para a gente já ir, né? Então, todo esse trabalho de
benchmark de base de dados e tal. Um pouco sobre o potencial, né, da mobilidade aérea urbana, o Júlio também já falou muito bem sobre vários aspectos, então não é à toa, né, que está muita gente olhando para isso. Se estima que seja um mercado de uma faixa de 74 bilhões de dólares, né, para o mundo todo. Obviamente, cada empresa iria pegar uma fatia disso daí, né? Isso representaria em torno de 23 mil aeronaves voando até 2035, e para ajudar, né, a desafogar gargalos também já mencionados aí, né? A gente tem 55% da população do mundo vivendo em grandes centros, com a tendência para chegar a 68%, e esse parece pouco, né? 83 horas, em média, desperdiçadas com congestionamento em grandes centros urbanos nos Estados Unidos. Você chega a ter picos de mais de 100 horas, né? Então, isso tudo é um problema que todo mundo quer resolver, democratizar o transporte aéreo e, obviamente, né, ter ganhos financeiros com isso. Mas o que tem de novidade de fato, né? O conceito de VTOL, ele existe desde que se tentou as primeiras, né, aventuras aí na história da aviação, né? Muita exploração no meio militar também, e até ainda nessa linha de provocação, né? Onde será que nós estamos, conhecido como a curva de hype aqui, de inovações, né? Você tem expectativas infladas no início, muita euforia, e se não tem mercado ou se encontra um gargalo tecnológico, a coisa acaba morrendo. Então, a grande questão, né, onde estamos, né? Se a gente está conseguindo pegar essa retomada aqui, onde você consegue fazer esse casamento de mercado e viabilidade tecnológica, né? Então, é isso tudo que está sendo... Por isso que algumas palavras-chave estão convergindo, como transporte urbano, né? Veículos elétricos, como o Júlio já mencionou. E também a diversidade é enorme, como todo mercado ainda em desenvolvimento, né, e rompimentos tecnológicos aí, então cada um tem a sua proposta para atender um nicho específico. Então é um momento assim até bastante estimulante, né, para quem trabalha no meio, né. O pessoal compara isso aí com a própria corrida inicial lá do Santos Dumont, né, cada um tem com a sua ideia aí, enfim. E agora todos eles têm que ter pelo menos algumas coisas em comum para sobreviver nesse possível mercado, né? Custo acessível de aquisição, manutenção e preço da passagem, né? Acabar com aquela coisa do helicóptero como um transporte elitizado ou só para grandes emergências, né? 100% elétrico, tem desde o apelo ambiental, até um pouco da parte de ruído ligado a sistemas, né? Você reduz, né, partes móveis e sistemas que são, em geral, intrinsecamente mais ruidosos. A questão da confiabilidade, às vezes quem é engenheiro mecânico não gosta muito disso, mas, em média, no geral, sistemas elétricos tendem a ser mais confiáveis, né? Mas tem esses gargalos todos que o Júlio mencionou, né? A gente está no limiar ali da viabilidade da densidade energética de baterias. Segurança, né, não precisa nem falar, transporte aéreo é inegociável, qualquer coisa nova tem que ter, no mínimo, o nível de segurança que se tem hoje, né? E, fechando, né, o foco do evento aí, que é ruído, que nunca foi tão importante no nicho de aviação, que realmente está sendo declarado por todos os players aí do mercado que tem que ter um ruído bem melhor que helicópteros para poder competir, né? Então, desde a homologação, atender a restrições locais que existem no Brasil, isso ainda não tem muita força, mas lá fora é muito forte isso aí, né? Cada cidade tem a sua política, o seu critério, a sua métrica, fora a parte de conforto de cabine e aceitação geral do público, né?
E aí, como nesse cenário todo, a Embraer está com a sua proposta, também criou uma coligada, né, chamada IVE, e focada em explorar esse mercado e estabelecer um projeto. Então, hoje, essa é a cara da Embraer para esse mercado, remetendo ali aquele agrupamento que o Júlio falou, né, a gente seria o Lift and Cruise, né, onde temos 8 rotores para decolar e pousar. Depois, quando ele atinge uma certa velocidade, uma certa altitude, eles desligam, alinham para ter um mínimo arrasto e são acionados assim os propellers convencionais ali, que no caso estão com arranjo de cauda, né? E aí ele se transforma, para todos os efeitos, num avião, né? E maiores detalhes, tem muita coisa já pública aí, né? O white paper que foi publicado em 2019, etc. E aí, agora, entrando um pouco mais na parte, né, de acústica e ruído, vocês me dizem como é que está o meu tempo aí. Então, assim, de maneira geral, né, Acho que tá tranquilo, Lobão, aí com relação ao tempo aí. Fica à vontade. Okay. As fontes acústicas, assim, em geral, como a maioria desses arranjos, eu até omiti para não me alongar muito o porquê das hélices, a gente pode depois debater por que hélice, né? Está todo mundo falando em veículos com hélice, mas essas fontes, né? Elas têm uma característica bem peculiar, né? Onde a hélice em si, isolada em si, ela já tem uma complexidade, né? Onde você tem componentes determinísticos ou harmônicos, enfim, que vai ter uma característica mais tonal, bem forte, né, ligada à frequência de passagem de paz e uma emissão mais direcional, né? Enquanto que eles também possuem componentes estocásticas mais típicas de fontes aeroacústicas, como o próprio jato, né, no avião convencional, e que aí tem uma característica espectral de banda larga, né, e uma emissão um pouco mais homogênea. Então, isso aí tudo está misturado ali, e para complicar ainda mais no arranjo final, né, da aeronave, você tem os chamados efeitos de interação ou de instalação da hélice. Então, aí, muita coisa pode acontecer ao mesmo tempo ali que quase sempre dá uma piorada. Às vezes pode até uma cancelar a outra, enfim, né, no campo próximo ali é um problema bem complexo, mas você tem, né, exemplos da a esteira de uma hélice atingindo a esteira da hélice que está jusante, ou da própria esteira da fuselagem como um todo, o próprio meio onde a aeronave tá voando, se está mais turbulento ou menos, ou ela está com uma incidência oblíqua com ar, né? E isso tudo vai afetar, gera carregamentos não homogêneos, carregamentos aerodinâmicos, né? Então, isso tudo distorce bastante a assinatura espectral e a radiação, né, angular da fonte. E aí, como a gente ataca esse problema, né, a gente tenta cercar de todos os lados com todas as ferramentas disponíveis, né, como a gente já disse, é uma coisa nova para a maioria do mercado aí. Então, a gente usa de recursos de simulação de aeroacústica computacional, desde baixa fidelidade a mais alta fidelidade, né? Hoje em dia, os recursos cada vez mais, né, permitem a gente usar isso. Então, fica claro aí, né, numa simples visualização do escoamento, como é que a coisa pode mudar radicalmente, né? Desde uma condição estática de voo pairado, que a gente chama de hover, como o voo à frente, propriamente dito, e as hélices instaladas, né, próximas a alguma outra estrutura. E o outro recurso, né, mais, né, direto aí, é medir o negócio, né? Então, a gente usa, né, isso, um monte de coisa acontecendo em paralelo, né? Todos os players aí estão divulgando bastante coisa, né? Então, a gente também está correndo atrás e medições estáticas em campo aberto, né? Assim como medições de veículos em escala, já foi divulgado esse veículo em escala aí,
com capacidade de fazer o rover, né? Mas também túneis de vento, que aí é uma coisa, né, que tem uma grande complexidade, uma interação muito grande com a aerodinâmica, você não consegue dissociar as duas coisas, né? E fora toda a parte também de vibrações, né? Então, tem muito recurso de medição direta, né, das fontes. Um dos grandes desafios também é a parte de homologação, né, que é a legislação específica na fonte, né, para poder explorar o mercado, você tem que passar por essa homologação aeronáutica, que vai desde a segurança aeronavegabilidade até o ruído. Então, não há requisito específico para os eVTOLs, é uma grande discussão que está tendo na comunidade, mas possíveis casos especiais ou adaptações dos requisitos atuais estão em estudo, né? Ainda está tudo muito em aberto, até pela própria diversidade de configurações que o Júlio já mencionou lá, né? Mas dando uma pincelada aí, né? A gente tem requisitos que remetem a aviões turboprop de pequeno porte, helicópteros propriamente ditos e os tilt rotors, né? Que realmente eles têm uma transição contínua ali ou a asa inteira rotaciona ou os próprios rotores, mas cada um tem a sua peculiaridade e seria injusto escolher um único requisito desse para medir todas as possíveis soluções que estão vigentes aí, né? Isso, gente, eu termino. A gente dá prioridade à discussão, né? Procurei ser mais rápido aí. Muito obrigado. Qualquer coisa, o contato está aí, né? E-mail lá no Embraer. Obrigado pela atenção. Então, pela apresentação, acho que realmente traz uma gama de informação assim, muito interessante, né? Primeiro sobre a proposta da Embraer, né, para esse tipo de mercado, né? E depois as questões envolvendo o ruído. Então, né, a experiência de vocês, já essa preocupação grande em termos de projetar uma aeronave que já nasça, né, com um nível de ruído mais baixo, né, para não ter esse tipo de problema lá na frente. Então, acho que é realmente muito interessante, né, e conhecer um pouquinho mais dessa dinâmica de projeto, né, que a Embraer está utilizando. Bom, gente, a gente dá sequência, então, à mesa redonda. Então, nosso próximo convidado, então, é o professor Stefan Pohl, que está aqui comigo hoje, né, aqui no estúdio. Então, convido, então, o Stefan, então, para fazer a sua apresentação. Mais uma vez, Stefan, obrigado, então, pela presença hoje. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Uma introdução aqui pelo professor Júlio Corato, expondo a relevância das aeronaves eVTOL, Corato, para o transporte, principalmente no meio urbano, e temos visto na sequência aqui a belíssima exposição do Eduardo Lobão, da Embraer, trazendo, então, informações técnicas. E o Eduardo fechou com a questão da falta de regras para a homologação de aeronave. Eu vou, então, dar sequência aqui a esse tópico hoje. A problemática é que, atualmente, existem mais de 50 projetos de aeronaves eVTOL, certo? Alguns deles já em estágio bastante avançado, outros projetos em estágio inicial, mas para que esses projetos, de fato, possam ser viabilizados e as aeronaves começarem a voar, é realmente necessária a regulamentação de aspectos como segurança de voo, em primeiro lugar, sem a mais mínima dúvida, mas também é necessária a regulamentação da questão do impacto sonoro. Tudo isso, evidentemente, com o objetivo de garantir a sua aceitação na comunidade, correto? A gente verifica, se a gente olhar para aeronaves civis tradicionais e comparamos a situação com aeronaves eVTOL, a gente nota que as aeronaves civis tradicionais, sejam agora aeronaves de asas fixas ou helicópteros, têm designs bastante consolidados.
Em aeronaves civis tradicionais, de asas fixas, a gente sempre encontra uma fuselagem, a gente tem superfícies de sustentação, superfícies de controle e os sistemas de propulsão horizontal que podem usar motores turbofan, que podem usar hélices ou, em alguns poucos casos, poderiam até usar jato puro. Se olharmos para helicópteros, também encontramos designs assim, consolidados, helicóptero composto por fuselagem, sistemas de sustentação e propulsão vertical que podem ser movidos por um motor turbofan ou, em alguns casos, por motor a pistão. Mas tanto o Júlio como também o Lobão mostraram que, então, em aeronaves eVTOL, a gente não tem nenhum design hoje consolidado. Os 50 projetos que atualmente existem em diferentes estágios de desenvolvimento usam designs bastante diferentes. O professor Júlio também expôs as diferentes configurações que estão sendo utilizadas. Tá? Então, a gente encontra uma variação muito grande de tipos de fuselagens ou carenagens, sistemas de sustentação e propulsão, tanto horizontal como vertical. E isso, evidentemente, é um desafio muito grande para a regulamentação. Se a gente analisar, por exemplo, 50 projetos atualmente existentes, a partir dos dados disponíveis sobre esses projetos, a gente nota que a gente tem uma faixa de peso máximo de decolagem que vai de poucos quilogramas até 6 toneladas, por exemplo, sendo que as aeronaves com menor peso máximo de decolagem, as aeronaves UA, ou seja, aeronaves não tripuladas, principalmente intencionadas, evidentemente, para transporte de carga, enquanto que as aeronaves MAT, que seriam, então, aeronaves Manned Air Transport, são para transporte de passageiros, e a gente nota que nessas aeronaves a gente tem, então, a maioria dos projetos com peso máximo de decolagem abaixo de 3.175 quilogramas. Ainda notamos também que existem, por exemplo, muitas configurações diferentes no que concerne, por exemplo, o número de hélices que essas aeronaves estão usando. A maioria das aeronaves usa um número pequeno de hélices, entre 2 hélices e 10 hélices, mas a gente também tem alguns poucos projetos que usam um número grande de hélices, chegando, por exemplo, a 50 hélices no sistema de propulsão. E também notamos, então, que a gente tem configurações muito diferentes de hélices e assim sucessivamente. Então, a gente enfrenta uma situação muito diferente das aeronaves tradicionais, de asas fixas, por exemplo, nos quais a gente tem hoje até 4 helicópteros, nos quais a gente tem 1 ou 2 hélices principais. Tá? Então, a gente tem aqui uma variabilidade muito grande. Isso, conforme o Eduardo Lobão já falou, também traz características bastante específicas para as emissões sonoras desse tipo de aeronaves. A gente observa, de forma geral, que a gente tem um espectro com muitos componentes tonais. O Eduardo Lobão já mostrou isso, o professor Júlio também já mostrou isso. Tá? Em cima, vocês estão visualizando aqui espectros de um único rotor. Tá? Então, a gente vê aqui muitos componentes tonais e esses espectros vão se sobrepondo na medida que você considera o conjunto dos vários rotores, das várias hélices, que podem, então, eventualmente chegar a um número bastante grande. E ainda temos também a questão que esses espectros não necessariamente são estáveis, correto? Então, em algumas configurações de aeronaves, nós temos, então, uma variação da referência de rotação para fazer a aeronave se movimentar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Então, esses espectros também são muito dinâmicos em função da operação da aeronave. Uma outra coisa que também é muito importante é que esses espectros, então, tão tonais, então, produzem também sensações auditivas que não necessariamente são bem caracterizadas pelo espectro, em termos de nível de pressão sonora ou em termos de nível de potência sonora. Então, a gente nota que a sensação auditiva produzida por essas aeronaves também é bastante distinta da sensação auditiva produzida pelos ruídos de aeronaves tradicionais e ainda essas aeronaves, em particular as aeronaves que são pensadas para delivery, ou seja, para logística, vão eventualmente também ficar muito próximo das pessoas e, inclusive, não necessariamente sempre sobrevoando a pessoa que está acostumada em aeronaves tradicionais. Eventualmente, uma pessoa vai sentar na sua sacada e o drone vai, então, passar por baixo da sacada.
Então, nessas aeronaves não interessa mais apenas a radiação sonora para baixo da aeronave, a gente também tem que pensar na radiação sonora lateral, inclusive na radiação sonora para cima. Isso é uma situação muito nova que a gente não encontra em aeronaves tradicionais. Então, se a gente comparar na parte de emissão, nos interessa em aeronaves tradicionais a radiação sonora para baixo em direção ao solo. Na questão da emissão em aeronaves tradicionais, nos interessa o que chega em solo, principalmente nas casas das pessoas, principalmente nas vizinhanças de aeroportos ou heliportos, por exemplo, e a gente tem um número de pessoas grande que está afetado, mas principalmente estão afetadas as pessoas que moram, então, no entorno de aeroportos, no entorno de heliportos ou helipontos, ou em rotas. Se olharmos agora para aeronaves eVTOL, então nós precisamos nos preocupar com a emissão em toda a esfera, tá? Então, tanto para baixo como também para os laterais, eventualmente, inclusive, também para cima. E a emissão também vai diferente. A emissão não necessariamente vem agora apenas de cima, a emissão também pode vir perpendicular à fachada, por exemplo. Nós provavelmente vamos ter uma parcela de população muito maior exposta ao ruído dessas novas aeronaves. Essas novas aeronaves vão operar, provavelmente, quando se trata de aeronaves pensadas para transporte de pessoas, a partir de instalações parecidas com helipontos, mas não necessariamente apenas a partir dessas instalações. Então, a gente vai ter muito mais rotas, a gente vai ter muito mais pessoas afetadas, inclusive, a gente pode enfrentar a situação que o vizinho nosso, então, pede 3 vezes por dia alguma comida que está sendo entregue por um drone, e aí você, como vizinho, vai, então, ter quase que um ponto de drone, de operação de drone no jardim do vizinho. Então, a gente vai enfrentar situações bastante novas, bastante distintas do que a gente está acostumado hoje. Como funciona a regulamentação de ruído emitido por aeronaves civis tradicionais, por exemplo? A gente tem as regras da FAR ou as regras da ICAO, por exemplo, no anexo 16 do volume 1, diz respeito ao ruído produzido por aeronaves, uma documentação que vem sendo desenvolvida desde 1969, que vai se adequando constantemente à evolução tecnológica, certo, que está acontecendo nessas aeronaves. Ela tem o objetivo específico de regulamentar a certificação de aeronaves e, de fato, a gente observa que desde a introdução dessas regras, então, essa certificação tem sido cada vez mais difícil, as regras, os critérios têm ficado cada vez mais restritivos, os fabricantes precisaram cada vez mais investir em adequar as suas aeronaves às novas regras. Tá? Enquanto que isso aqui, o meu drone está aí no vazio, porque para drones ou aeronaves eVTOL, de forma geral, a gente não tem ainda regras específicas, e isso, inclusive, é um problema para os fabricantes que pretendem, então, disponibilizar esse tipo de aeronaves para o mercado nos próximos anos. Se olharmos para aeronaves tradicionais, correto, a gente vê que o anexo 16, por exemplo, para os determinados tipos de aeronaves, especifica número e posições de pontos de medição, especifica, por exemplo, as operações que precisam ser realizadas durante a medição e especifica também a métrica acústica que deve ser aplicada e os seus limites. Isso tudo em função das características específicas da aeronave e, normalmente, também em função do peso máximo de decolagem dessas aeronaves tradicionais. Se olharmos aqui para as aeronaves do Chapter 2, que hoje voam muito pouco, são aeronaves mais antigas, tá? Mas são aeronaves assim, de decolagem e pouso convencional, então chamadas aeronaves CTOL, e eles são certificados no procedimento que envolve então medições durante a aproximação, durante um sobrevoo na lateral de microfones e também durante decolagem. Vocês estão vendo aqui na figura, os pontos em vermelho destacam as posições de microfones, e a grandeza que está sendo utilizada é o EPNL, ou seja, o Equivalent Perceived Noise Level, ou seja, o nível de pressão sonora corrigido para dar conta das poucas componentes tonais que se encontram nas emissões sonoras dessas aeronaves. Se olharmos agora para o capítulo 14, pelo qual vão ser certificados aeronaves que requerem certificação a partir de 31/12/2020. Então, todas as aeronaves novas que vão ser submetidas ao pedido de certificação a partir de janeiro do ano corrente já vão ter que atender aqui o capítulo 14, se essas aeronaves são propelidas por jato ou hélice e tenham uma massa máxima de decolagem acima de 55.000 kg. Também vão se enquadrar aqui, por exemplo, aviões subsônicos propelidos por jato,
com uma massa menor que 55 mil quilogramas. Jato puro, são muito poucas aeronaves civis hoje que usam esses sistemas, ou também aviões propelidos por hélices com uma massa entre 8 mil e 55 mil quilogramas. Então, se vocês olharem aqui o gráfico à esquerda, vocês estão vendo que a grande maioria dos projetos atuais de eVTOL para transporte de carga, ou seja, para transporte de pessoas, não se enquadra aqui nas restrições de massa máxima de decolagem. Tá? Essas aeronaves todas estão propondo massas máximas de decolagem que não se enquadram no que está especificado aqui para o capítulo 14. Então, o capítulo 14 não pode ser utilizado para certificar esse tipo novo de aeronaves que seriam os eVTOLs, apesar do capítulo 14, a princípio, se aplicar a aeronaves VTOL e propõe aqui o EPNL, por exemplo. Mas por causa da massa, então, eles não são compatíveis. Se olharmos para capítulo 8, helicópteros, a gente vê que devem ser feitas medições durante decolagem, pouso, sobrevoo, em 9 pontos. Helicópteros são aeronaves VTOL, correto? Ou seja, decolagem e pouso vertical, e são, então, certificados a partir também do EPNL, Equivalent Perceived Noise Level, então, o nível de pressão sonora com a correção pelas componentes tonais, correto? Mas o espectro de um helicóptero é bastante diferente do espectro de um eVTOL, simplesmente pelo fato de ele usar um número muito inferior de hélices, correto? No máximo 2 hélices de sustentação no helicóptero. A grandíssima maioria dos helicópteros comerciais usa uma única hélice, um único rotor principal. Então, o espectro é bastante diferente. É bem provável que o EPNL não seja a grandeza adequada para caracterizar adequadamente a emissão sonora de um eVTOL. Além disso, temos ainda os helicópteros leves, que tenham uma massa máxima de decolagem abaixo de 3.175 kg. Eles são certificados fazendo medições apenas na situação de pouso. Então, se a gente adotasse aqui as especificações do capítulo 11, a gente não daria conta de certificar emissões sonoras durante a decolagem, durante o hover e durante também o sobrevoo. Tá? E o capítulo 8, de forma muito simples, faz a certificação por meio do Sound Exposure Level. Nota-se agora na figura de baixo que a maioria dos projetos que atualmente está sendo tocado se enquadra justamente nesse limite de massa máxima de decolagem. Então, os fabricantes, se não vier outra regra de certificação de aeronaves eVTOL, muito provavelmente poderão certificar suas aeronaves eVTOL pelo capítulo 11, porque eles se enquadrariam nessa regra da massa máxima de decolagem. A questão é, o Sound Exposure Level vai ser uma grandeza adequada para certificar esse tipo de aeronaves, inclusive fazendo medições apenas durante o pouso? Muito provavelmente não será. Se olharmos ainda para o capítulo 13, a gente tem já uma regulamentação que diz respeito a aeronaves, que são aeronaves tilt-rotor, então aeronaves que podem movimentar então as hélices de um eixo vertical para decolar para o eixo horizontal, para então entrar em voo de cruzeiro. Tá? Esse capítulo existe, propõe então medições para certificação durante decolagem, pouso e sobrevoo em 9 pontos de medição. Se aplica então a aeronaves VTOL, certo? Mas a questão é a seguinte, hoje não existe no mercado ainda aeronaves tilt-rotor civis. O único modelo que já está voando é o BLV-22 Osprey, uma aeronave militar. Deu muito problema durante o desenvolvimento, a Bell Boeing nunca avançou para uma versão civil e muito provavelmente também não vai haver no futuro próximo uma versão civil dessa aeronave. A AgustaWestland também estava desenvolvendo uma solução nesse sentido, também não avançou muito. Tem se mostrado que o desenvolvimento de uma solução desse tipo é muito mais complexo do que esperado.